Tiago, capítulo 1, do 9 ao 11, são só 3 versículos. Como eu disse, essa é a terceira pregação que a gente faz em Tiago. Todo domingo à noite agora a gente está pregando Tiago, e a gente percebeu que o contexto do livro de Tiago é um contexto onde ele está falando para uma igreja que está sofrendo perseguição, está passando por privação, está passando por grandes dificuldades, e aí ele começa, logo após fazer a saudação, dizendo: meus irmãos, alegrem-se por passar várias provações. E ele está falando, e ele está ensinando a igreja como viver em meio à provação, tribulação, tempestade, deserto, aflição, coisa que acontece na vida de todo crente, independente de quanto tempo a gente tem de igreja. E agora, Tiago vai tratar de um tema que parece não ter nada a ver com provação, mas tem um pouco a ver com provação. Ele vai tratar de um tema totalmente diferente do que ele vinha tratando até agora, mas é um tema importante, e como eu disse, ele vai ligar isso com provação, porque, segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, uma das provações que a igreja passava naquela época era a pobreza, e Tiago vai tratar agora da pobreza, da questão da riqueza, da pobreza e do orgulho, sendo que ele vai tratar de um orgulho que não é um orgulho pecaminoso. Ele vai falar que todo crente, independente do que ele esteja vivendo, independente da sua situação financeira, ele deve se orgulhar por ser filho de Deus, ser crente em Cristo Jesus e ter a sua salvação garantida. Então é disso que Tiago vai tratar. Ele começa falando disso agora, vai falar rapidamente, 3 versículos, depois, durante a carta, ele volta a falar sobre isso, dizendo como que o crente deve lidar com a riqueza, com a pobreza, com a fartura, com a escassez, como que o crente lida, porque, pelo incrível que pareça, claro, ninguém gosta de passar necessidade, mas muitos irmãos encaram a pobreza como uma provação, e muitos até entristecem, desanimam e pensam até em desistir do evangelho quando passam uma privação financeira. Isso a gente deve tomar cuidado e aprender a lidar e a passar por isso. Então vamos ler? O 9 e o 10 vai dizer assim para a gente: olha, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então Tiago começa dizendo assim: ei, preste atenção numa coisa, existem 2 tipos de pessoa, a rica e a pobre. Ele faz um paralelo, ele coloca o rico de um lado, o pobre do outro. Ele faz um paralelo e coloca em oposição essas 2 situações. De um lado está o irmão pobre, do outro lado está o rico. E ele diz que ambos devem se gloriar. E nesse paralelo ele também coloca, de um lado, glorie-se na sua condição de dignidade, o pobre tem que se sentir digno, já já eu vou dizer porquê. E o rico deve se gloriar na sua insignificância. Parece uma contradição, porque na verdade o rico deveria dizer: eu vou me gloriar na minha dignidade, eu sou rico. E o pobre deveria dizer: eu vou me gloriar na minha insignificância, porque eu sou pobre. Tiago inverte e diz: ei, existe o rico, existe o pobre. Os crentes podem estar em ambos os lados. Independente de onde você estiver, o que você tem que aprender é rico, glorie-se na sua insignificância. É pobre, glorie-se na sua dignidade. Isso parece um contrassenso. Isso parece algo que não tem sentido. Mas o que Tiago quer chamar a atenção é para isso, exatamente, que aquilo que os olhos veem não é o que Deus vê. Então, aos nossos olhos, o rico deveria dizer: como eu sou digno. O pobre deveria dizer: como eu sou humilde. Tiago inverte e diz: não é por aí, não é por aí. Outra coisa interessante aqui no começo é que Tiago diz assim: o irmão de condição pobre, de condição humilde. Quando ele fala do rico, ele só diz assim: o rico. Muitos estudiosos vão dizer que o rico não era crente. Você pode entender assim se você quiser, mas eu não vou por esse caminho. Eu vou entender que sim, o rico poderia ser também um cristão. E o que o Tiago está querendo nos ensinar é como nós devemos viver independente do que estivermos passando. Então Tiago sabe que muitos cristãos daquela época, a maioria era pobre, passava necessidade, era oprimido. Quando se descobria que ele tinha virado crente, era expulso de casa, perdia suas propriedades, perdia o seu emprego, perdia os seus bens. Então Tiago sabe que está falando com uma igreja que está passando um perrengue tremendo, e ele precisa animar,
avivar, encorajar esses crentes. E Tiago não fica igual esses falsos profetas, esses falsos hereges, prometendo riqueza para todo mundo, porque Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Tiago vira para o pobre e diz: tu é pobre? Glorie-se, porque você é digno. Talvez alguém poderia virar para ele e falar: Tiago, para de bobagem. Que digno o quê? Eu estou passando necessidade. Que digno o quê? Eu estou passando um aperto. Tiago diz: ei, pare de olhar para as condições físicas. Pare de acreditar que a vida se resume a ter dinheiro ou ter coisas. A vida se resume a algo muito mais além do que isso. Então Tiago sabia que ele precisava de uma palavra de encorajamento. Ele precisava dizer para aquele povo: ei, olhe para o céu, olhe para Cristo, olhe para a vida eterna, olhe para as bênçãos espirituais, olhe para a graça, olhe para o Santo Espírito de Deus, olhe para os dons, olhe para os talentos, olhe para a saúde, olhe para o ar que Deus te permite respirar todos os dias. Então Tiago diz: ei, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O pobre, ou melhor, o rico, glorie-se na sua insignificância. Então, como eu disse, como pode você estar passando necessidade e ainda assim dar glória a Deus? É simples, irmãos. Pare de olhar para as coisas que são transitórias e passageiras. Pare de olhar para este mundo. Pare de olhar para aquilo que o homem tem, aquilo que o mundo tem. Pare de olhar para aquilo que a sociedade diz que tem valor e comece a olhar para aquilo que Deus diz que tem valor. Passe a olhar para aquilo que nós temos em Deus. Em Deus nós somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, nova criatura, ovelha do seu pastoreio. Nós somos aqueles a quem o Filho amou de tal maneira que morreu na cruz. Nós somos aqueles que pela fé, Paulo nos diz, já estamos nas posições mais elevadas nas alturas. Nós somos aqueles que nos assentaremos como os príncipes na mesa da boda do Cordeiro. Ainda que nesta vida vivamos uma vida difícil. Mais na frente um pouquinho, no capítulo 2, no versículo 5, Tiago diz assim: ouvi, meus irmãos, meus amados irmãos. Ele chama a atenção do povo e diz: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Você percebe como o evangelho de Cristo, dos apóstolos, é muito diferente desse evangelho da prosperidade maluco que é pregado aí afora, que é muito diferente desse evangelho de enriquecimento, de dar que você recebe, de tomar lá da cá, de investe que você vai receber 2, 3 vezes mais. Esse evangelho é blasfemo, é mentiroso, é maldito, é diabólico. A palavra do Senhor diz: está passando numa condição humilde? Está passando aperto? Glorie-se. O Filho de Deus derramou sangue por você. É rico? Olhe para a sua insignificância e glorie-se nela. Porque Deus escolheu os pobres desse mundo para que sejam ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. É isso que Tiago nos diz, é isso que o irmão de Jesus fala. Provavelmente foi isso que ele ouviu de Jesus. Mas hoje em dia tem um pessoal aí que se acha mais inteligente que Jesus, mais esperto que Tiago, mais esperto que Paulo, e acha que pode pregar um evangelho diferente daquele que está na Bíblia. Pela fé, os crentes pertencem ao reino. Pela fé, os crentes são cidadãos dos céus. Pela fé, os crentes já têm e jamais serão tirados de lá. Pela fé, os nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Pela fé, o nosso destino está escrito com o sangue de Cristo, e ninguém pode mudar, ninguém pode apagar, ninguém pode alterar, porque pela fé o nosso Deus virá e nos buscará, independente da nossa condição financeira. Jesus disse certa feita, quando Judas estava de olho grande na sacola e disse que ia fazer boa ação, Judas falou: vamos pegar esse dinheiro que essa mulher gastou jogando azeite em você, vamos pegar um dinheiro e vamos ajudar os pobres. Jesus falou: para de bobagem, eu sei que você não quer ajudar pobre nenhum, você quer desviar o dinheiro. Jesus falou: olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, fica tranquilo, os pobres sempre haverá pobre no meio de vocês, e é a obrigação de vocês sim, ajudá-los, sustentá-los. Mas pare de bobagem, pare de viver em torno disso. Não viva magoado por isso, ensimismado por isso, triste por isso. Não viva choroso por isso, desanimado por isso. Antes, ore, trabalhe, se esforce. Prosperidade é a bênção de Deus também. Mas se Ele não quiser, vai fazer o quê? Vai parar de dar glória a Deus por isso? Os crentes entendem
que eles podem ter fome, mas eles têm o pão da vida. É difícil falar isso aqui, irmãos, porque ainda que a gente tenha alguns irmãos aqui que têm uma condição financeira um pouco mais baixa, a gente não tem ninguém aqui que passa fome. Mas se você for num país perseguido, ou se você for no mais interior do Nordeste, e você perguntar por crente o que eles pensam, eles vão dizer: olha, pastor, às vezes falta pão, mas eu tenho o pão da vida. Pode faltar água, mas eu tenho a água viva. Pode faltar casa, mas a minha morada é no céu. Pode ser que o mundo me rejeite, mas Deus me acolheu. Pode ser que ninguém me aceite, mas eu fui chamado filho de Deus. É isso que os crentes devem pensar de si mesmo e desse mundo. Pode ser que o mundo me encare como um pobre, como um pé rapado, mas a minha palavra diz que o meu Deus é o dono do ouro, da prata, dono de tudo, e nada faltará. É isso que ele promete. Então, tendo em mente essa verdade, aí sim a gente entende quando o Tiago diz: o irmão humilde, glorie-se na sua dignidade, glorie-se na sua condição, não murmure, não pragueje, não brigue com Deus. Estude, trabalhe, e se Deus quiser, prospere, seja próspero. Mas se Deus tem lhe dado momentaneamente, ou ainda que seja durante a sua vida, uma vida humilde, glorie-se, glorie-se. Lá em Gálatas, capítulo 6, Paulo diz assim, versículo 10: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não há justificativa para que um cristão, ou para que uma igreja, ou para que uma comunidade evangélica deixe de ajudar, estender a mão e fazer o bem ao necessitado. Não há justificativa, é mandamento. Mas aí eu queria ir um pouco além e alfinetar um pouco a mim e a você nessa noite. Uma coisa, irmãos, é dar aos pobres. E dar, pelo incrível que pareça, eu sei que tem gente que tem dificuldade, dar é fácil. Sabe o que é difícil? Difícil é amar. Difícil é se colocar no lugar do outro. Difícil é abraçar. Porque às vezes a gente trata o irmão de condição humilde ou o irmão pobre como se fosse um pobre coitado que a gente tem apenas que dar uma esmola para garantir a nossa entrada no céu. Isso é blasfemo, irmãos. Deus não quer isso não. Deus quer que com a mesma graça que a gente ajuda, a gente ame, a gente abrace, a gente receba, a gente entenda que diante de Deus, todos nós somos meros pecadores miseráveis que necessitamos da graça de Deus. Ninguém deve se sentir melhor do que ninguém porque deu alguma coisa para o outro, porque se o próprio bom Deus não nos der o ar todos os dias, a gente morre e nem de pé levanta. Então, queria hoje me exortar e te exortar, nos tirar da zona de conforto e dizer: dar é fácil, mas Deus quer muito mais do que dar. Ajudar é fácil. Eu sei que tem gente que não gosta muito disso não, mas Deus deseja que a gente faça muito mais do que dar, muito mais do que ajudar. Deus deseja que a gente entenda que o irmão pobre, ou o irmão que está passando numa necessidade, ou uma situação difícil, ele é tão digno, ou quem sabe mais digno, do que aqueles que vivem uma vida abastada. E eles não devem ser tratados de forma desprezível e miserável, mas sim reconhecendo que eles são dignos do reino. Claro que não é esse todo o caso, mas quem não lembra aqui da parábola do rico e do Lázaro? O rico foi parar no inferno, enquanto Lázaro, pobre toda a vida, foi achado digno de estar no seio de Abraão. Então, o que essa passagem nos ensina? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Que a nossa humildade, a nossa pobreza, a nossa escassez, a nossa condição mais humilde, economicamente falando, não deve jamais ser um empecilho para que a gente glorifique, exalte, honre o nome de Jesus. Ah, pastor, Deus quer que as pessoas sejam pobres. Irmãos, Deus quer salvar a alma de pecadores, Deus quer tirar pecador do inferno. É isso que Deus está preocupado. Deus pode dar prosperidade, Deus pode dar um bom emprego, um bom salário, uma boa casa, um bom carro. Deus pode tudo isso, mas Deus não prometeu nada disso.
Eu repito o que eu já falei aqui há muitos anos atrás. Deus prometeu duas coisas na Bíblia: uma cruz para você carregar e um céu para você entrar. É só isso que tem de promessa na Bíblia. Todo o restante é graça, é misericórdia, é favor imerecido. Se Deus der, amém. Se Deus não der, amém também. Continua carregando a cruz, segue firme, olhe para o alvo, que a chegada é certa em nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago sabia que muitos irmãos poderiam estar olhando para a sua condição de pobreza e dizendo: olha, Deus não gosta de mim, Deus está chateado comigo, eu devo estar vivendo em pecado, porque eu sou pobre, eu sou humilde, eu não prospero. E infelizmente muitos malditos pregam isso aí fora, colocando neuroses, tristezas e depressão na cabeça das pessoas, porque elas começam a olhar para si e dizem: poxa, eu não prospero, e o pastor diz que quem prospera é de Deus, quando a minha Bíblia diz: não, a sua condição hoje é humilde, ou a sua condição sempre foi humilde, glorie-se, glorie-se. Você tem um nome escrito no livro da vida, glorie-se. Você tem uma morada celestial reservada, glorie-se. Você tem um lugar à mesa na boda do Cordeiro, glorie-se. O sangue de Jesus foi derramado sobre a sua vida, glorie-se. Os seus pecados foram perdoados e deles Deus não se lembra mais, glorie-se. O Espírito Santo habita em você, glorie-se, independente da sua condição financeira. Enquanto em seguida ele diz: o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então Tiago agora salta do pobre e vai para o rico, e ele diz que o rico, de forma muito interessante, deveria se gloriar também. Ambos devem se gloriar, mas o rico deveria dizer: eu me glorio na minha insignificância. Se você entender que Tiago está falando para um rico ímpio, você vai entender que Tiago está sendo irônico. Ele está dizendo assim: ei rico, você se acha demais, não é? Você acha que pelo fato de você ser rico, ter posses, ter bens, ter uma segurança financeira boa, você é o cara. Na verdade você é insignificante, e você vai passar, assim como a erva do campo murcha, você vai murchar também. Se você entender que o Tiago está falando para o ímpio, é isso que ele está dizendo para o ímpio. Ele está ironizando, está dizendo: aí, você se acha o rei da cocada preta, mas você é insignificante aos olhos de Deus, porque a sua riqueza não pode te dar um dia mais de vida, a sua riqueza não te faz entrar no céu, a tua riqueza não vai te curar de um câncer, a tua riqueza não vai fazer com que você ganhe os favores de Deus, ainda que se pregue isso aí fora. Mas se a gente entender que o Tiago está falando com um crente que é rico, ou que vive uma situação um pouco melhor do que os demais, ele está dizendo: olha, não permita que isso tome conta do seu coração, não permita que isso domine você, a ponto de você passar a confiar na riqueza como um Deus, porque a riqueza é passageira, a riqueza é transitória. Hoje você tem, amanhã não tem, hoje você é, amanhã não é mais. Então não confie nisso, porque isso é insignificante. Não confie nisso, porque isso não vai garantir nada na sua vida. Ou melhor, veja além das coisas materiais, veja naquilo que Deus nos dá e que não consiste em riqueza material. Então Tiago exorta ambos. Tiago coloca o rico e o pobre. Ele coloca e diz que um deve gloriar-se na sua dignidade, que é o pobre, e o rico também deve gloriar-se, só que na sua insignificância. Tiago coloca os dois de forma paralela, opostas, mas diz: ei, ambos devem ter a mesma atitude, ambos devem olhar para o mesmo Salvador, ambos devem entender que essa vida é transitória e passageira. Quer pobreza, passa, quer riqueza, passa, mas a vida eterna não passará. Então Tiago está dizendo: glorie-se. De novo, parece que Tiago está dizendo que o rico não é crente, porque o pobre ele chama de irmão, mas eu prefiro ficar com essas duas interpretações. Se Tiago está falando com o rico, ele está ironizando e dizendo: ei, acorda para a vida, que esse teu dinheiro não vai servir para nada quando a morte chegar. Quem lembra aqui da passagem de Lucas capítulo 12, quando o próprio Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma e que tu tenhas juntados, para que servirá? Servirá para nada. Então é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. E aí, interessante também, é que Tiago diz assim: olha, o rico passará como a flor da erva. Tiago não diz que a riqueza vai deixar de existir. Por que isso? Entendo eu que a riqueza, a propriedade, o bem em si não é pecaminoso. Pecaminoso é quando a pessoa que tem aquele bem se deixa dominar. Por isso que Tiago diz assim: o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva.
Tiago não diz assim, você vai ficar pobre, sua riqueza vai deixar de existir. Ele diz, a sua vida vai passar. Se você viver acreditando, confiando ou buscando apenas riqueza, dinheiro e prosperidade, você passará. É aquela velha história que a gente diz, as pessoas se matam de conseguir bens, de arrecadar bens, morrem e fica tudo para o filho, fica tudo para herdeiros, e as pessoas brigam, se matam pela herança, porque ele passou como a flor da erva. Então Tiago diz aí, o problema não está na riqueza, o problema não está nos bens, o problema está que aquele que pensa que a vida se resume a bens materiais, vai descobrir que ela voa, vai descobrir que a vida passa, vai descobrir que a vida não volta, e talvez momentos que foram perdidos simplesmente para arrecadar, ganhar e conquistar mais bens materiais, foram em troca da salvação e da vida eterna. Então Tiago fala para o homem rico, cuidado, você passará. Tiago não está preocupado se o crente prospera, se ele ganha um aumento, se ele ganha uma promoção, se ele tem uma casa nova, um carro novo. Tiago está preocupado se aquilo que ele tem ganhado, ou se aquilo que ele tem buscado vai se tornar um ídolo no coração dele, vai ser um novo Deus da vida dele, no qual ele vai se prostrar, adorar e servir eternamente. Essa é a preocupação de Tiago. Então ele diz para o rico, ei, glorie-se, olhe para a sua vida e perceba que ela vai passar, e nada do que tu tens poderá garantir uma vida eterna. No livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Quer rico, quer pobre, quer viver numa vida boa ou um momento difícil, quer na fartura ou na escassez, o que a gente precisa entender é: só podemos confiar em Jesus Cristo. O que a gente precisa entender é: ambos, quer rico, quer pobre, precisam de um Salvador, e só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. O pobre deve olhar para a sua vida, talvez desvalorizado, desconsiderado, humilhado, e se alegrar, porque Deus viu graça na vida dele e resolveu salvá-lo. O rico deve olhar para a sua vida e pensar que aquele que o salvou, segundo Isaías 53, era um homem de dores, era desprezado. Logo, se o meu Jesus era um homem de dores e desprezado, eu não posso querer honras e glórias dos homens. Isaías 53, 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu sei que é muito difícil, irmãos, ou eu posso dizer, eu imagino, porque eu nunca tive uma vida muito difícil, nunca tive, graças a Deus, mas eu sei o quanto deve ser difícil ter uma vida, financeiramente falando, apertada. Mas o que eu sei é que o meu Jesus foi um homem que padeceu, homem de dores, humilhado, rejeitado, mas ele ao terceiro dia ressuscitou e venceu, e disse que voltaria. Repito, obrigação da igreja auxiliar os irmãos que passam necessidade, obrigação da igreja estender a mão para aqueles que precisam, mas jamais permitamos que o nosso coração se torne duro, inquieto, desobediente e raivoso contra Deus pelo fato de estarmos passando uma situação difícil. Deus
sabe, vê, entende e tem o controle de todas as coisas. Os irmãos dessa época estavam passando uma grande provação e talvez eles estavam pensando em desistir por causa da extrema pobreza em que viviam. Eu não sei qual tem sido a sua provação hoje, nem qual você tem vivido. Uma coisa eu sei, Tiago me disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. É isso que eu sei. Eu sei que Deus tem para mim algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Então, se Ele me reservar uma vida difícil aqui na terra, que venha. O que são 60, 70, 80 anos, quando eu tenho uma eternidade para passar junto com meu Senhor. No mundo de hoje, louvamos os ricos e tratamos os pobres com dó. Mas o meu Deus diz que diante dele só existem pecadores, perdoados e que devem se gloriar, porque o conheceram e têm um lugar garantido no seio do Pai. É isso que a minha Bíblia diz. No mundo de hoje, se aplaude, se honra e se exalta aquele que mais tem. Mas na minha Bíblia, aquele que mais tinha nasceu numa manjedoura. A minha Bíblia diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, irmãos, que Deus nos ajude a entender que tudo é para a glória de Deus. 11 para terminar. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca, sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Tiago termina aqui, usando um texto lá de Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 7, só para ilustrar, dizendo: ei, se você é rico e tem confiado na sua riqueza, olhe para a flor, ela seca e murcha numa velocidade tremenda. E nós poderíamos dizer isso também para o pobre: é isso, você tem vivido magoado, entristecido por causa da pobreza, olhe para a erva, olhe para a flor do campo, ela passa, e essa vida vai passar. Certo? Vamos terminar? 4 aplicações rápidas. Primeiro, diante da pobreza, irmãos, por mais difícil que seja, dê glória a Deus pelas bênçãos espirituais. Dê glória a Deus, porque aquilo que o dinheiro não pode comprar, Jesus já comprou na cruz do Calvário para mim e para você. Talvez o único motivo para ficarmos desesperados por falta de dinheiro seria se a falta de dinheiro nos impedisse de entrar no céu. Mas como isso é uma grande bobagem, uma grande heresia, não há por que nos desesperarmos. Eu já disse aqui na igreja, você pode entrar no céu sem as pernas, sem os olhos, sem os braços, até sem cabeça. Paulo não perdeu a cabeça? Sem dinheiro, sem saúde, sem casa. Você pode entrar no céu sem tudo isso. Você só não entra no céu sem Jesus, irmãos. Então, o pobre ou o irmão de condição humilde, glorie-se nas bênçãos espirituais. O rico, em contrapartida, diante da riqueza, confie e glorie-se somente em Deus, porque elas passam e em algumas circunstâncias não servem de nada. Terceiro, o mundo e as suas circunstâncias passam. Assim sendo, persevere, irmãos. Confie em Deus e o mais Ele fará. E o último, só para repetir o que eu já falei, a quarta aqui: pobre e rico, diante de Deus, precisam da mesma coisa: fé em Jesus, arrependimento de pecado, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É isso que vai fazer toda a diferença naquele grande dia. É isso que vai fazer toda a diferença naquele grande dia. Independente da sua cor, do seu sexo, de quanto você ganha, de para qual time você torce, da onde você mora, de qual igreja você é. O que vai fazer diferença naquele grande dia é: vinde, benditos de meu Pai, entrai.
eu não me acho digno. Eu confesso que quando eu leio esse texto, o texto diz: ei, você de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E eu lembro de tudo que Deus fez por mim. Eu não me acho digno, mas se a Bíblia está dizendo que eu sou digno, que a gente fique com essa palavra nessa noite. Irmãos, gloriem-se na sua dignidade, porque um dia o Filho de Deus amou a mim e a você. O que ele viu, não sei, mas ele amou, e se ele amou, nós somos dignos, e glória a Deus por isso. Amém? Fiquem de pé, vamos terminar.